agora sim. Assim, isso. Cada vez eu levo tanto tempo para fazer uma que eu acabo meio perdida, doutor Charles, mas tudo bem, tá? Já estamos aqui com algumas pessoas também, eu acho que o tema é de Joia. extrema importância. É, Isso. e eu estava falando que eu já operei a minha, né, doutor Charles? Já, perdeu a sua. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa história. Então, e foi aí, gente, que para quem não sabe, né, que eu acho que muita gente não sabe, que surgiu a ideia de nós fazermos essa live lá no ano passado, né, quando eu passei em consulta. Isso. Aham. E isso, Giovana, deu certo, graças a Deus. Tá? E eu acho que é assim, doutor Charles, quando nós conversamos sobre isso, né, para fazer a Sim. live, eu achei que era de extrema importância, ainda mais quando eu fiquei sabendo que, para quem não sabe, mas já foi divulgado também nas redes e tudo, até também pelo doutor Charles, que a catarata é a cirurgia mais realizada em idosos. É E aí isso nós mesmo. juntamos, não é, o lado dele com o meu, consciências do envelhecimento, e tivemos essa ideia da live por questões de agenda, nós só estamos conseguindo fazer hoje, tá? E eu tô assim, tô já muito feliz, tá? Ó, a Renata entrou também, por nós estarmos conseguindo falar hoje sobre esse tema. É, Ok. eu vou apresentar, no primeiro momento, o doutor Charles, que ele tem assim um currículo bem grande também, também era da área acadêmica, não é? Também. Graduado em medicina pela Federal de Campina Grande, fez residência, né, em oftalmologia na Unisa, especializado em cirurgia refratária, catarata, lente de contato, glaucoma, que é umas coisas que eu quero perguntar também, junto com a questão da catarata, Tá córnea e bom. úvea, pela Unifesp, tem um doutorado em oftalmologia na Unifesp, um pós-doutorado na Bascom Palmer Eye Institute da University of Miami Miller School of Medicine, pós-doutorado também no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp, e é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, ABCCR. Ele tem mais de 20 anos de experiência no atendimento clínico e mais de 20 mil cirurgias realizadas de catarata e refrativa. Para quem não sabe, eu acho que a refrativa é aquela que a gente faz para miopia, não é isso? É isso mesmo, Débora. Muito obrigado pela gentileza. É uma honra e um prazer poder estar aqui com você e com a tua audiência. Para a gente aproveitar, lembrar que abril, Débora, é o mêsão da prevenção da cegueira. Não sei se você sabe disso. E aí, quando a gente fala em cegueira, a gente pensa basicamente em 4, 5 grandes causas. A causa mais comum ainda é grau, tá, Débora? Infelizmente, nos países do terceiro mundo, existem muitas pessoas que não conseguem enxergar bem porque não tem o óculos que precisa para resolver o problema miopia, hipermetropia e astigmatismo. Outra Uhum. causa muito importante, que é tema da nossa live hoje, é catarata, tá bom? Catarata é quase 50% responsável pelas causas de cegueiras reversíveis no mundo inteiro. É Eu não muito alto. entendi, reversível ou irreversível? Reversível, ou seja, a pessoa que Reversível. tem catarata, a doença vai progredindo, chega em determinado momento que compromete bastante a visão e ela fica com a qualidade de vida comprometida. E a gente consegue reverter, então, essa condição fazendo a cirurgia, tá bom? Uma terceira causa muito importante que você mencionou previamente é o glaucoma. E a Isso. gente tem outras duas causas muito importantes, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Então, essas 5, problemas de grau, catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética, são causas muito importantes de cegueira, se não forem tratadas, tá bom? E abril é um mês da conscientização da prevenção à cegueira. Por isso também a gente está fazendo essas lives, Em abordando abril. esses temas. Que ótimo, que ótimo. Tá? Estou vendo aqui uma amiga que também está entrando, Bernadette também. É que assim, as Tá? pessoas vão entrando, mas elas entram às vezes meio escondidas, né, com aqueles nomes que elas usam na rede. Aí nem sempre a gente Exato. detecta quem está entrando. Tá? Mas Tudo bem. Dr. Charles, importantíssimo esse elenco, não é, dessas Isso. doenças que podem levar à cegueira, até porque é um tema também que talvez a gente possa até fazer uma futura live, seja o da degeneração macular. Conheço Perfeito. várias pessoas com muita idade Isso. que têm esse tipo de problema e quando a família descobre, é assim, é aquele horror porque a pessoa já não vai mais enxergando, não é? E vai Infelizmente. perdendo essa, não é? Até tive uma tia, faleceu,
ano retrasado, em 2020, já tinha 97 anos e já estava assim. E agora eu estou ouvindo que talvez tenha um tratamento para isso, né? Olha lá, estão dizendo. Exato, tem algumas opções de É. tratamento, a gente pode aplicar algumas medicações dentro do olho para tentar diminuir a Uhum. velocidade de progressão. Medicina, Débora, tem uma máxima, que é o seguinte: um dos melhores remédios é a melhor prevenção. Então, a gente não tem que esperar a doença se instalar para procurar assistência médica. O ideal é que todo mundo passe em consulta com qualquer médico, o médico oftalmologista seria o nosso tema da nossa live, pelo menos uma vez por ano. Uma informação importante, Débora, na verdade, a primeira consulta na vida, do ponto de vista oftalmológico, é na maternidade. Ninguém, pessoal, deveria sair da maternidade sem antes ser assistido do ponto de vista oftalmológico pelo pediatra ou pelo próprio médico oftalmologista, aquele famoso o teste do olhinho, tá bom? Que a gente coloca uma luzinha para a gente verificar se a luz ela consegue atravessar todo o olho. Então, se isso acontece, significa dizer que ela não tem impedimento no seu caminho, ou seja, chega no fundo do olho, depois vai para o cérebro e a gente enxerga bem. A primeira consulta é lá. A segunda consulta, se nada acontecer, é com 1 ano de idade. E aí, de preferência, se você pudesse, a cada ano, passar em consulta oftalmológica, tá bom? Isso serve para tudo em medicina, sempre trabalhar com o critério da prevenção. E na degeneração macular, se a gente consegue detectar esse problema na fase mais inicial, degeneração macular não é muito tema da nossa live, a gente vai fazer no futuro rapidamente. Então, o fundo do olho, a gente tem uma parte chamada retina, tá bom? E a retina, ela vai dando sinais de envelhecimento. Consequentemente, a luz não passa. Lembra que a gente sempre que fala em oftalmologia tem que pensar em passagem de luz através de todo o olho, chegar no cérebro e a gente enxergar, tá bom? Então, como a luz não consegue ter continuidade por algumas alterações anatômicas, uma das opções é aplicar literalmente aquela história de injeção dentro do olho para a gente tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Reverter totalmente nem sempre é possível, mas em alguns casos você tem resultados bem legais. Então, fica a dica da importância de fazer acompanhamento oftalmológico pelo menos uma vez por ano, tá? É ótimo, né? Porque eu daqui a pouco já estou passando de novo em consulta. Porque eu procuro sempre manter realmente, não é? A prevenção é tudo, É né? Em tudo. qualquer área que seja da medicina. Mas então Exato. vamos entrar agora, eu acho que já deu tempo do pessoal entrar, né, doutor Charles? Vamos Isso. entrar agora então um pouquinho no tema, porque nós temos aqui algumas perguntas e algumas já foram feitas aqui, e teve um comentário, eu acabei não pegando o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que disse, mas isso a gente vai falando ao longo agora da nossa live, que o pai ficou cego depois que fez a cirurgia de catarata. Tá? Entendo. Eu acho que aí é que está, né? As pessoas têm muito medo dessa cirurgia, né? E aí eu acho que também é muito, muito bom quando a gente pode ter um profissional que a gente confie, que a gente entregue os nossos olhos, não é? Para alguém que possa cuidar efetivamente deles. Mas eu gostaria, então, que o senhor explicasse no primeiro momento o que é a catarata. Muito bem. Então, vamos lembrar, pessoal, que o olho é uma bolinha, tá bom? A bolinha, ela tem duas grandes lentes importantes. Essa primeira lente aqui se chama córnea, tá bom? E por trás da córnea, na verdade, por trás da íris, aí em seguida a gente tem a íris, que é a que dá cor ao olho, e no centro da íris nós temos a pupila, que é esse orifício que controla a entrada de luz dentro do olho. Por trás da íris, finalmente, nós temos, então, o cristalino, tá? O cristalino recebe esse nome porque é uma lente totalmente transparente, e a função do cristalino é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho. E daí, no fundo do olho, o raio luminoso se transforma em uma corrente elétrica. E através do nervo do olho, vai para o cérebro e se dá o fenômeno complexo da visão. Então, catarata é toda e qualquer opacidade do cristalino. Pode ser uma opacidade que acomete todo o cristalino ou parcialmente. Então, dependendo da região comprometida, se for na periferia, por exemplo, tem pouca sintomatologia, mas se for na região central, tem muita sintomatologia. Então, catarata é perda de transparência do cristalino, que pode ser parcial ou total, localizada ou abranger todo o cristalino. Ótimo. E aí eu lhe pergunto então, se ela pode surgir na borda, ela pode também ir para o centro, ela pode ir do centro só e ir para a borda. Existe diferença de visão, por exemplo, se ela me atinge a borda ou se ela me atinge só o centro e daí ela vai se espalhando? Existe diferença. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma catarata total.
Essa aqui o indivíduo já está no estádio bem avançado da evolução da doença e ele está com a visão muito comprometida. E a gente tem uma catarata aqui, ó, que a região central está livre. Sim. E a periférica, ela está comprometida. Essa opção, o paciente ainda tem uma certa visão útil que permite que ele desempenhe algumas atividades. Nessa condição, não. A gente não quer nunca que chegue nessa condição, porque quando a gente vai fazer cirurgia, pode ser que seja uma catarata mais dura, existem riscos maiores de vitória. Dentro da área e da extensão do comprometimento cristalino, você pode ter maior comprometimento ou não da visão. Pode ser na periferia, só um pouquinho na face posterior, pode ser também na região central ou acometer todo o cristalino. E aí, dependendo do acometimento e da extensão, você tem diferentes comprometimentos também da cuidado visual. Entendo. Agora, existe um tempo, por exemplo, ela é detectada, porque eu tenho o meu caso, por exemplo, né, que de repente era assim, foi detectada, ah, não, uma coisa, olha, você tem. Não, como eu tenho pai e mãe que tiveram, eu imaginei que eu talvez tivesse. Também não sei se é isso. Se porque eu tenho pai e mãe que tem, eu necessariamente terei catarata. Não sei se pode ser isso, mas deve ser, né? Um componente genético deve ter aí no meio, né? Tem sim componente genético, é assim, Débora. A principal causa de catarata é o envelhecimento natural do corpo. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, quem vai envelhecer, Débora, que não vai ter ruguinhas e que não vai ter cabelinho branco. Tem as exceções, mas a grande maioria da população, à medida que o tempo vai passando, vai ficando com ruguinhas e vai ficando com cabelinho branco. É o que acontece com o cristalino, ele vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. E é muito comum a catarata ter um processo de envelhecimento mais rápido após os 60 anos de idade. Até 60 anos de idade, o cristalino vai envelhecer num ritmo um pouquinho mais lento. A partir de 60 anos de idade, a gente percebe que pode ter uma velocidade um pouquinho maior no envelhecimento cristalino, e aí sim se instala a catarata. Quando a gente, então, pensa em causas de catarata, Débora, a principal é o envelhecimento, mas não é a única, tá bom? A gente, por exemplo, pode ter problemas metabólicos, o mais importante dele é o diabetes. O diabetes pode também alterar o metabolismo cristalino, ele perde a transparência e fica opaco. Infecções no olho como um todo, principalmente as uveítes, também pode comprometer a transparência do cristalino e pode ficar opaco. Traumas que a gente recebe no olho também pode causar catarata. Exposição excessiva aos raios ultravioletos também pode promover um envelhecimento mais precoce. Daí a importância, Débora, de usar um óculos de sol, um óculos escuro, com proteção suficiente contra os raios UVA e UVB. Então, assim, existe uma gama de causas de catarata. A mais comum é o envelhecimento natural e é mais frequente acontecer após os 60 anos de idade. Além disso, tem as causas infecciosas, as causas metabólicas, as causas traumáticas, que pode também causar o envelhecimento do cristalino. Apenas um detalhe, é possível também ter catarata em criança, em pessoas mais jovens. Era isso que eu ia Tem perguntar. algumas pessoas, isso eu já ia perguntar, né? Geralmente as crianças estão associadas muito a problemas do metabolismo ou problemas de infecção. Um toxoplasmose, por exemplo, pode causar catarata. E aí a gente consegue detectar realmente esse problema e, olha, tem que operar. A discussão muito grande nos casos das criancinhas é se a gente vai implantar uma lente dentro do olho ou não. Geralmente a gente espera um pouquinho mais de tempo, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, até a gente implantar a catarata. Semana passada, por exemplo, no consultório, eu atendi uma paciente com 40 anos de idade. E aí, quando eu fui examiná-la, eu percebi de fato que ela tinha um tipo específico de catarata que a gente chama de subcapsular posterior. Então, o cristalino, ele tem diferentes camadinhas, tá bom? Tem a parte de frente e tem a parte de trás. Quando eu comento a parte de trás, é bem característica. Era um paciente que tinha um problema de reumatismo, precisou usar muito corticoide ao longo da vida e aí desenvolveu a catarata. E não tem outro tratamento, a gente vai conversar sobre isso, né? Um tratamento para catarata realmente é cirurgia. Então, assim, a população mais frequentemente acometida é a população da terceira idade, é a melhor idade, né? E é mais frequente acima de 60 anos de idade. Além disso, infecção, problemas de metabolismo e traumas são as principais causas. Mas também pode ter catarata em pacientes jovens e catarata infantil também, ou catarata congênita. Então, porque quando nós colocamos, né, que faríamos a live, uma ex-aluna minha me mandou uma mensagem no Instagram, ela operou a catarata antes dos 25 anos. Sim. Né? E eu já estava achando que a minha, antes dos 60 também, né, já era uma grande coisa, assim, porque de repente era, né? Começou, tá bom. Mas com os meus pais, sei lá, levou uns 10 anos para aquele negócio evoluir.
É uma coisa com meu Isso. marido, o negócio está indo ali, não é? E de Aham. repente a coisa galopou. Falei, nossa, isso aqui virou galopante agora, né? Que a gente precisou. É. Ainda que, gente, o doutor Charles conseguiu me passar uns óculos, que por meio ano, ainda me, né, meio ano, uns 4 meses ali, né? Ainda me Isso. salvaram a vida, porque a gente estava começando o semestre, né, em 2020, Isso. Covid e tudo. Aliás, quero até aproveitar aqui a nossa live para agradecer duas pessoas que, quando eu fui fazer as duas, não é? Claro, uma vista e a outra vista, duas pessoas me acompanharam naquela época de Covid ainda muito feia, com todo mundo morrendo em julho, não é, de 2020, que foi a Raquel Valese, que o senhor Uhum. conheceu, que estava lá comigo na Isso. consulta também, e Aham. depois a Dagmar Fidelis, cada uma me acompanhou. E era assim, era muito risco, não é? Naquela altura, a gente ir para um hospital, ainda que fosse só de vista, para fazer a operação. Mas uma coisa, porque eu vou mais ou menos seguindo um pouco da ordem das perguntas que eu tenho a partir daquilo que nós estamos Ok, falando. Quando a perfeito. catarata é detectada, Uhum. tá? Eu devo operar ou não? Porque muita gente me perguntou isso. Débora, pergunta para Tá. ele. A catarata foi detectada e às vezes o oftalmo diz assim: ah, olha, mas não precisa se preocupar, não. Agora. Aí meu pai foi operá-la quando a coisa já estava dura. Tá. Tiveram de tirar os pedaços ali, né? Porque ele não queria Entendi. operar, ele não queria operar, ele não queria operar. Então, qual o momento melhor? Realmente a gente não deve operar no momento em que ela é detectada, ela precisa, como muita gente diz, amadurecer, ou isso aí é Tá. tudo mito? Olha só, Débora, o critério para a gente indicar cirurgia de catarata não é só a presença da catarata, o cristalino perdeu a transparência e ficou opaco. É o quanto esse cristalino está opaco, o quanto a visão está comprometida e quanto a qualidade de vida está comprometida. A questão é a seguinte, nos últimos 30 anos, a cirurgia de catarata sofreu uma mudança radical em termos de tecnologia. Então, no passado, a gente fazia incisões bem grandes no olho e a gente tinha que implantar umas lentes também grandes dentro do olho que não conseguia se dobrar. Nos últimos 30, principalmente nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, então a gente conseguiu desenvolver técnicas que fez com que a gente antecipasse a cirurgia de catarata. Então, no passado, tinha a história de você fazer a cirurgia de catarata no estadio mais avançado, porque a cirurgia em si era bastante traumática. Eram aberturas bem grandes que a gente precisava fazer, então tinha que tirar o cristalino por completo. E se a gente fizesse isso numa fase mais precoce, a gente não tinha tecnologia suficiente para fazer o procedimento com segurança. Agora já não é mais assim, Débora. A gente consegue fazer a cirurgia de catarata de maneira bastante. A cirurgia de catarata é um processo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo ele é rápido, seguro e eficaz. Então a gente consegue fazer pequenas incisões, aproximadamente 2 milímetros. E a gente consegue entrar dentro do olho com equipamento que emite ultrassom, ele quebra a catarata, ao mesmo tempo ele suga. Depois que a gente então tira toda a catarata, a gente consegue então implantar diferentes lentes dentro do olho. Não é desse tamanho não, tá, pessoal? Só que essas lentes que a gente... Não é desse tamanho não. Na verdade, é Não, mais é ou bem menos assim, tá? pequenininho, é. É bem É, pequenininho, acho que vocês estão conseguindo ver, tá? Isso aqui só para é. vocês terem ideia. E a gente consegue implantar, só que essas lentes elas são dobráveis, viu, Débora? Então, hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia de conhecimento, com muita aparelhagem, com uma técnica também cada vez mais sofisticada, antibióticos, a gente então consegue fazer a cirurgia de catarata numa fase mais precoce. Porque a Uhum. ideia não é esperar que ela fique muito madura, a ponto de ficar com a visão muito comprometida. Não é necessário. Também assim, indicar cirurgia de catarata numa fase muito precoce, então o paciente vai em consulta. Passa em consulta e tá, doutor, vim precisando de rotina. E aí tá com alguma dificuldade. Doutor, nada muito sério, eu consigo ler, escrever, trabalhar, estudar, dirigir, teatro, cinema, pro shopping. Eu uso meu computador, celular, tem muita dificuldade. Paciente com 60 anos de idade. Então o médico faz o exame, detecta um pouquinho de catarata. Deve operar? Não. Do ponto de vista conceitual, o indivíduo tem catarata, porque uma região do cristalino está levemente opaco, mas aquela opacidade não está atingindo a região central. Ou seja, a visão da maneira geral e a qualidade de vida está preservada. Então, nesse caso, não tem indicação de cirurgia de catarata, na minha opinião. Não tem indicação de cirurgia de catarata, apesar dela existir. Mas a localização, a extensão e o comprometimento do olho e da vida é muito pequeno. E o raciocínio contrário é verdadeiro. Se você, de repente, procura, se um indivíduo procura você com assistência oftalmológica, com isso, olha, doutor, percebi que minha visão está um pouquinho embaçada
Isso é muito frequente, viu, Débora? O paciente diz, olha, doutor, eu percebi que eu estou trocando óculos com frequência. Eu não estou conseguindo, quando a luz bate no meu olho, eu estou conseguindo ver assim, estrelinhas ou halos. E eu percebi que a minha visão, às vezes, melhorou até um pouquinho de perto, mas para longe realmente piorou. E aí a gente faz o exame oftalmológico de rotina. Lembra que a gente pede para o paciente sentar na cadeirinha, ler as letrinhas lá na frente, depois coloca ele sentado no outro aparelhinho, aí a gente emite luz e examina o olhinho. E aí a gente percebe catarata. Então, se o paciente tem idade que é suspeita de catarata, a gente examina, tem catarata, ele tem sintomatologia, aí sim, vale a pena a gente considerar a cirurgia. Então, assim, cada caso é um caso. Não é só a presença da catarata, é a extensão, a localização, o comprometimento visual e qualidade de vida. E se o paciente tem condições clínicas também fazer a cirurgia, entendeu? Porque pode acontecer, né, dele não ter condições, por exemplo, porque tem uma leve sedação, não é? Para passar pelo Isso, olha, cardiologista. É uma cirurgia simples hoje em dia, mas não, eu digo isso porque tem gente que às vezes não pensa, né? Porque fala assim, tem mutirão de catarata, então todo mundo pensa, vai todo mundo ficar ali, vai, não é? Já ouvi coisa assim, não, é simples, não precisa de nada. Não, é uma operação que vai ser feita, incisão. Lembra que eu comentei com você? Na verdade, a gente considera a catarata um procedimento altamente complexo, mas ao mesmo tempo ele é seguro, ele é eficaz e é rápido. E como a gente vai fazer a cirurgia de catarata? Então, Débora, a gente pinga a gotinha de coleira anestésico e a gente seda o paciente. Em função da sedação, a gente precisa, antes da cirurgia, pedir para que o paciente faça exames pré-operatórios de rotina. Em geral, é um hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio. A gente pede para fazer um eletrocardiograma. Ele passa em consulta com um colega cardiologista, que vai fazer uma avaliação pré-operatória e designar se esse paciente está apto ou não para a cirurgia. E às vezes também pode passar pelo nosso próprio anestesista. Então, uma vez ele estando apto do ponto de vista clínico, a gente vai encaminhar para a cirurgia de catarata. O inverso pode ser verdadeiro, Débora. Às vezes o indivíduo tem catarata, mas ele tem um problema cardíaco muito sério. E às vezes, porque assim, a cirurgia de catarata é considerada uma cirurgia de porte intermediário, então não precisa fazer num grande hospital. Pode fazer uma clínica preparada ou um hospital de oftalmologia preparado num centro cirúrgico. Só que às vezes os centros cirúrgicos desses hospitais e clínicas, por exemplo, não tem UTI de retaguarda para operar esse paciente caso ele tenha algum evento não ocular. Um evento, por exemplo, cardiovascular no intraoperatório. Então, por isso da importância de fazer sempre uma avaliação pré-operatória antes da cirurgia de catarata com cardiologista, com anestesista, para confirmar que, do ponto de vista clínico, o paciente está apto a ser submetido ao procedimento em condições mínimas. Se for uma condição clínica um pouco mais complicada, tem que ir para um grande hospital que tenha retaguarda de UTI. Só por causa de um problema que não é o da visão, é um problema clínico. Só por causa do problema da visão, isso. Mas o fato de uma pessoa ser, por exemplo, cardíaca, isso não impede que ela necessariamente faça a cirurgia. Não impede. Eu pensei até que ela não fosse assim de um porte médio, vamos dizer assim, intermediário. Eu pensei que ela fosse mais simples. Ambulatorial. A gente precisa, na verdade, precisa de um ambiente cirúrgico adequado para realizar o procedimento. Tá bom? A gente vem para dentro do olho. Existem cirurgias que a gente faz mais na parte externa do olho que não precisam de todo esse preparo, todo esse cuidado. Um exemplo muito típico disso são as cirurgias refrativas, que eu faço também bastante, tá bom? Então, a cirurgia refrativa, como vocês tinham, a gente aplica laser só na córnea para corrigir grau. Nesse caso, não precisa de hemograma, eletro, glicemia, ureia, creatinina, não precisa nada disso, tá bom? O paciente não é sedado, a cirurgia é feita o paciente acordado. A cirurgia de catarata não é dessa forma. A gente precisa entrar dentro do olhinho para remover a catarata e implantar uma lente dentro do olho. É um procedimento mais complexo e precisa de uma estrutura de centro cirúrgico adequado e um paciente ser avaliado previamente com um colega cardiologista, anestesista, algum outro colega que avalie do ponto de vista clínico e o libere para realizar o procedimento de cirurgia de catarata. E se ela tiver feito a cirurgia refratária, né? Corrigiu a miopia e tudo, e daí ela tem, até que foi meu caso, né? Ela tem catarata. Ela, mesmo assim, não há problema ou alguma contraindicação? Estão perguntando até como é a qualidade das lentes, tá? Só para a gente... Não, entendi. Então, assim, quando a gente vai calcular a lente que vai ser implantada dentro do olho, a gente leva em consideração algumas variáveis. Uma delas é a curvatura da córnea e o tamanho do olho. Quem já fez cirurgia refrativa no passado alterou um pouquinho a curvatura e espessura da córnea, tá bom? Principalmente
curvatura da córnea. Só que hoje nós temos capacidade de fazer cálculos bastante precisos, levando em consideração essa deformidade que a córnea sofreu no passado, para corrigir o problema de grau. E a gente tem hoje uma assertividade muito grande, com alguns equipamentos que conseguem fazer com que a gente consiga um cálculo muito preciso, de maneira que a dependência dos óculos no final da cirurgia vai ser mínima. Hoje a gente consegue gerar muita qualidade de vida nos pacientes, diminuindo bastante a dependência dos óculos. A cirurgia de catarata hoje, na verdade, tem dupla função, Débora. A primeira função é resolver a catarata propriamente dita. E a segunda função é, com o implante da lente dentro do olho, diminuir o máximo possível a dependência dos óculos. Preste atenção, pessoal, na terminologia. Eu não estou prometendo independência total dos óculos, apesar de alguns casos acabar acontecendo isso. Mas, em geral, o que a gente fala para o paciente dentro do consultório é: existe uma chance muito grande de você diminuir bastante sua dependência aos óculos. Você pode até, esporadicamente, após a cirurgia, precisar de um pouquinho de grau para situações específicas mais extremas. Por exemplo, colocar uma linha na agulha, uma bula de remédio. Tem gente, Débora, que gosta muito de linha, e gosta muito de ler as fotos e embalagens de linha. Existem situações que é possível, depois da cirurgia de catarata, o paciente é assim. O paciente não fez a cirurgia, não tinha nenhum problema no olho, a não ser a catarata. Ele só tinha catarata. A córnea dele estava boa, o fundo do olho estava tudo bem. E aí a gente implantou uma lente bem legal no fundo do olho, que a gente chama de multifocal e trifocal. E ele consegue ficar com uma visão final muito boa. Ele consegue fazer, então, essas atividades que precisam de precisão sem dificuldade. Mas, em geral, a gente sempre deve ser um pouco cauteloso na expectativa do paciente dizer: olha, existe uma chance grande de você diminuir bastante sua dependência aos olhos após a cirurgia. Então, foi inclusive o meu caso, né? Isso, E, aliás, eu exato. acho que é interessante até falar, não é, doutor Charles? Que até por conta da experiência da mamãe, né, nós colocamos gente de um lado para eu enxergar de longe e do outro lado para eu enxergar de perto. Claro que tem gente que talvez parece, né, tem um problema, às vezes, de equilíbrio também em relação a isso, né, corporal. Mas exato. eu comprei recentemente nada, segunda-feira, fui buscar um código civil e eu vi que, olha, a diferença de um ano para o outro, veja. Olha Aí só, eu virei para a vendedora na caixa dos advogados lá e falei para ela: nossa, fulano, olha, eu imagino o tamanho da letrinha, não é? Tamanho da olha letrinha. só. Eu leio E sem você lê numa óculos. boa, sem óculos. Sem óculos, tá? De vez em quando tudo bem, eu pego uma lupa porque é claro que ela vai melhorar a visão e vai me dar mais conforto. Isso. Mas, agora, o Mário, ele pergunta o seguinte: existe alguma diferença entre a lente nacional e a lente, porque normalmente, a lente estrangeira, porque normalmente os convênios não pagam a lente importada, eles só pagam a lente nacional. Qual é exatamente essa diferença? Então, relembrando, pessoal, nós removemos a catarata e a gente vai implantar uma lente dentro do olho. Aí a gente tem que levar em consideração, ou Débora, uma série de coisas: idade do paciente, atividade profissional do paciente, preferências do paciente com relação a lazer, porque a gente, a partir disso, vai tentar entender a necessidade de visual que o paciente tem, tá bom? E, de uma maneira geral, então, realmente, os convênios, eles têm um contrato prévio que a maioria dos pacientes acaba não lendo previamente, não é isso? Existe, então, um contrato dizendo o seguinte: nós vamos fazer sua cirurgia de catarata, mas a cirurgia de catarata, a gente vai implantar uma lente tal. É uma lente que a gente chama de monofocal esférica, ou seja, essa lente, ela vai tentar reproduzir o máximo possível o comportamento do cristalino. Só que essas lentes, elas têm uma limitação de tecnologia natural. Só que, como você acabou de mostrar o código, que depois de algum tempo diminuiu em espessura, mas provavelmente melhorou em qualidade, é isso que acontece com a evolução do conhecimento, por exemplo, na área médica. Então, hoje é possível a gente implantar lentes dentro do olho com tecnologias agregadas que vai geralmente gerar essa independência maior aos óculos, tá bom? Então, as lentes tradicionais, geralmente, elas permitem que você faça a cirurgia com bastante segurança e você, então, vai ter que, provavelmente, ter um pouquinho de necessidade de usar óculos com mais frequência após a cirurgia, porque ela está se propondo a melhorar a sua visão, principalmente para longe. E, às vezes, essas lentes, a gente pode fazer o que a gente chama de monovisão, então. Deixa o olho enxergando um pouquinho para longe, outro um pouquinho para perto. Mas é sempre interessante a gente conversar bastante com os pacientes antes da cirurgia. Existem situações, Débora, que a gente, por exemplo, então, implanta essas lentes muito boas, que são as lentes multifocais ou trifocais, nos dois olhos.
E essas lentes têm uma tecnologia tal, não sei se vocês conseguem perceber, aí teria que ser muito detalhe. Ó. Eu estou mostrando aqui a lente para você, que ela tem alguns círculos aqui no centro. Sim. Essa aqui também tem círculos no centro. São esses círculos que vai fazer, diferentemente dessa aqui, tá vendo? Ó? Essa lente aqui, ela não tem círculo, deixa eu... Essa aqui, ó. Então, essa lentezinha, não considera o tamanho, tá bom? São o formato, pra vocês terem uma ideia. Sim. Então, não sei se vocês percebem que essa lente não tem círculos, e essa aqui tem alguns círculos no centro. São esses círculos, quando a luz, então, bate nesses círculos, elas vão mudar um pouquinho o seu trajeto. Então, a gente quer que, quando a luz bate nessa lente e entre dentro do olho, consiga resolver o problema de grau do paciente. As lentes que não têm esses círculos, ou esses raiozinhos, esses círculos dentro do olho, ela acaba fazendo com que o indivíduo enxergue muito bem de longe. Diferentemente dessas lentes multifocais, esses círculos que vocês estão vendo, percebe que faz com que essa luz, quando projetada dentro do olho, permite que o paciente tenha uma visão satisfatória para longe, na distância e perto. Então, assim, a lente nacional, como se costuma falar, não é ruim. Só que ela tem uma limitação tecnológica, só que ela cumpre com o papel dela. E o acordo foi o seguinte, vamos implantar essa lente para se enxergar bem para longe. Só que o conhecimento e a tecnologia continuaram se desenvolvendo a passos largos. E hoje a gente pode também oferecer para o paciente, se não tiver nenhuma indicação, essas lentes com maior tecnologia agregada para gerar mais independência aos óculos ou às lentes de contato. Uhum. Então, ótimo, acho que já resolvemos aí. Uma outra coisa que perguntaram foi se existe alguma faixa etária. Tá, eu sei que a gente falou que é mais provável assim, mas é assim, é num check-up normal, porque normalmente eu acho assim, não é? As pessoas acabam, a não ser que a gente tenha problema na escola de visão, muitas vezes a gente de pequeno, mesmo às vezes até adolescente, não costuma ir normalmente a um oftalmo, porque eu sei que a gente deveria passar, certo? Porque visão é uma coisa importante. Mas vamos dizer assim, muitas pessoas não fazem isso, a não ser que já tenham um problema de visão, e daí elas vão. Alguma coisa assim que a gente possa dizer, olha, a partir de X idade, que nem, por exemplo, sei lá, mamografia, agora a partir de 50 anos, as mulheres, ou a partir dos 40, quem tem isso, quem tem aquilo, vai passar, por exemplo, por uma mamografia. Existe esse tipo também de aconselhamento em termos de uma... Porque não tem como prevenir, não é uma catarata, Não mas... tem como prevenir. Não tem como prevenir, mas tem como nós darmos um tratamento cirúrgico a ela, e daí a gente vai passar por esse acompanhamento. Então, existe, assim, algum tipo, foi me perguntado aqui, quando é que isso daí entraria, vamos dizer assim, deixa então eu ir ao oftalmo, porque eu cheguei, sei lá, aos 40 anos, e a partir de agora existe uma possibilidade maior de eu ter catarata, ou de uma cristalina estar envelhecendo. Porque isso é de pessoa para pessoa, né? Isso, em geral é assim. Então, lembra que eu falei inicialmente que o ideal seria se todo mundo passasse em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Prevenção é o segredo do sucesso. Mas, infelizmente, isso acaba não acontecendo em termos rápidos. Por isso, o motivo também da nossa lá, para a gente levar conhecimento de qualidade e conscientização. Tá bom, Débora? Então, assim, a partir dos 40 anos de idade, a gente percebe uma outra constante que nós chamamos de presbiopia. Então, dentro do olho, nós temos um músculozinho também chamado músculo ciliar. E esse músculo, ele mantém, ou ele ajuda a manter o cristalino na sua posição. Com o envelhecimento natural, esse músculo funcionar de maneira, uma vez não consegue chegar no seu destino. E aquele problema é que o paciente começa a ter dificuldade para enxergar de perto. Presbiopia é a vista cansada para perto por causa da idade, tá bom? E aí a gente vai dando óculos, lente de contato e acompanhando o paciente. E a gente sabe que isso é um problema progressivo. Depois dos 50 anos de idade, aumenta mais ainda, tá? E esse ano foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina a medida dizendo o seguinte, que pessoas com 57 anos de idade para frente, com baixa hipermetropia, mesmo não tendo catarata, ele pode ser submetido à cirurgia de implante de lente intraocular para tirar esse cristalino que a gente chama de cristalino agora disfuncional. Lembra que eu falei que com 40 anos de idade ele começa a dar sinais de envelhecimento. Sim. E esse envelhecimento ele é progressivo. Mas antes dos 57 anos de idade, a legislação brasileira só permite que a gente vá resolvendo os problemas com óculos ou com lente de contato, ou se o paciente tiver indicação e quiser, fazer aplicação de laser na córnea. Mas a partir dos 50, se ele tem pouco grau de hipermetropia, mesmo não tendo catarata, é permitido, do ponto de vista legal, remover o cristalino disfuncional e implantar uma lente.
Porque a gente sabe que realmente nesses casos, ao invés de aplicar laser na córnea, a melhor opção para diminuir a dependência aos óculos é realmente implantando a lente dentro do olho. O cuidado, então, pessoal, um pouquinho mais redobrado. O médico para fazer uma avaliação mais detalhada, a importância da gente dilatar para o fundo de olho, medir a pressão, essas questões. E aí, depois de 50 anos de idade, é provável que vai acelerando o processo da catarata. E se você tem por volta de você tem 57 anos ou mais, mesmo sem catarata, mas com baixa hipermetropia, já é permitido, do ponto de vista legal, você explantar, tirar o cristalino disfuncional e implantar uma lente intraocular para diminuir sua dependência aos óculos. Obrigada. Aí teve já que foi falado aqui impressão, não é, ocular, ela tem alguma coisa a ver com a catarata ou com... Porque me perguntaram isso também, pediram para eu perguntar isso em mensagem que me mandaram no Instagram. Se existiria alguma conexão entre pressão ocular, por exemplo, alta e a existência, sei lá, da catarata. É assim, Débora, a pressão intraocular geralmente está mais associada ao problema do glaucoma, né? Então, a pressão alta vai fazendo com que as células do nervo do fundo do olho vá morrendo, e aí a bem avançada. E a catarata, ela pode realmente fazer pressão nas estruturas que fica aqui, que a gente chama de seio camerular, tá? Então, assim, a passagem de líquido de uma câmera para outra vai diminuindo, porque o cristalino está bastante globoso, ele está aumentado de volume, de tamanho, e ele está cataratoso. Isso pode aumentar realmente a pressão, você pode ter um glaucoma, e nesse caso realmente está indicado a cirurgia de catarata, não só para resolver o problema da catarata, mas para você facilitar, então, a passagem do líquido dentro do olho, para diminuir a pressão, para não comprometer o nervo óptico. Então, assim, de maneira indireta, é possível, sim, que o aumento de pressão tenha relação com a catarata. O mais comum é pressão alta e glaucoma. Mas em situações mais específicas, em que a catarata está bastante avançada, daí a ideia, inclusive, dela, da gente não ficar esperando a catarata estar muito avançada. Não precisa. É importante, então, mais uma vez, a importância de fazer sempre consultas preventivas, pelo menos uma vez por ano. Mas vamos considerar, então, uma situação extrema. O indivíduo está com a catarata avançada, a catarata, então, ela está diminuindo o seio camerular, a pressão pode aumentar, pode ter um glaucoma secundário. Então, nesse caso, realmente tem essa relação entre catarata e glaucoma. É uma relação indireta, mas tem. Tá. Então, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a glaucoma, como eu falei, porque eu tenho um grande amigo que tem glaucoma. Quando foi 2019, acho que foi 2019, ele operou a catarata e estava bem, estava se sentindo ótimo, né? Nós nos encontramos, ele estava sem óculos, sem nada, mas ele já perdeu uma visão. E do outro olho, ele já tem um problema bem grave. Mas é assim, ele já tinha problema na vista já desde pequeno. Então, não é uma coisa que para ele fosse o tempo inteiro com oftalmo e tudo. E daí, de repente, ele fez aquela cirurgia. Uns meses depois, ele teve de sair correndo, buscar um especialista, que foi indicado até para ele, não é de São Paulo, foi indicado, aí ele veio para cá e tudo, com essa recomendação, porque ele teve de fazer um procedimento, acho que foi a laser, alguma coisa assim. E eu tenho ouvido, assim, minha questão é, se o glaucoma, né, ele pode ser, vamos dizer assim, mais ainda prejudicado pela catarata, mas acho que já foi dito aqui que não, né, não tem essa ligação, não sei se eu entendi errado ou não. Em geral, não, Débora. Vamos considerar que uma cirurgia de catarata foi bem sucedida, tá bom? Catarata bem sucedida, feita de maneira segura, em ambiente hospitalar, com estrutura adequada, sem complicações, não tem relação. Pode acontecer, Débora, apesar de ser pequeno, mas pode ter intercorrência na cirurgia de catarata e isso pode realmente acabar contribuindo para o aumento de pressão. E se o indivíduo já tinha um glaucoma prévio, que isso acelere. Não é comum, mas pode acontecer. Só que nas avaliações pré-operatórias da cirurgia de catarata, é possível a gente detectar, principalmente se a doença da catarata não estiver muito avançada, tá bom? Se a doença da catarata permitir que a gente faça uma avaliação mais detalhada do olho, principalmente do fundo do olho, então sim, dá para a gente ter ideia se o paciente tem glaucoma ou não, e que estadio a doença se encontra, e aí a gente consegue se preparar para fazer a cirurgia de catarata. E às vezes, é necessário você fazer então, uma associação de técnica. Dependendo da situação, você pode, além de fazer a cirurgia de catarata,
associar também um tratamento cirúrgico para tentar controlar a pressão, para controlar também o glaucoma. Isso também é possível. Mas pelo que você está me falando, eu acho que esse paciente, esse indivíduo, já tinha problemas passados de glaucoma, evoluiu para catarata, fez a cirurgia de catarata, não sei se teve alguma intercorrência ou não, mas depois de cirurgia de catarata, parece que piorou o glaucoma dele, né? E ele procurou, então, assistência oftalmológica e está fazendo esse acompanhamento. E no primeiro momento, acho que tem que usar bastante colírio e, às vezes, precisa também fazer cirurgia para tentar controlar a pressão do olho, tá bom? Tá. E uma coisa também que me perguntaram foi se a cirurgia de catarata, porque aqui a gente está tentando tirar o medo de todo mundo, né? Ela pode, Isso. depois de feita, ter algum problema com retina, sei lá, porque tem sempre aquelas pessoas que, às vezes, depois de uma cirurgia de catarata, um tempo depois, precisam dar um retoque com laser. E tem gente que fala assim, ah, mas eu fiz a cirurgia, como assim? Agora eu já tenho de voltar para o médico, né, para fazer alguma outra É, coisa. Como é que é isso, doutor Charles? então, é assim, quando a gente faz a cirurgia de catarata, na verdade, a última camadinha do cristalino, a gente chama de cápsula posterior, é mantido. Tem que imaginar o seguinte, Débora, imagina uma uva em que você faz a aberturinha do face, tira o carocinho de dentro, mas fica aquele saquinho. É mais ou menos isso que a gente faz, tá bom? Então, a catarata tem várias camadas, e a camada posterior da catarata a gente chama de cápsula posterior. Quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, a gente retira tudo que está dentro desse saquinho, mas o saquinho é mantido. Ele precisa ser mantido, né, para que a gente consiga repousar dentro dele a lente intraocular, porque senão onde é que a lente vai conseguir se fixar? Vai se manter no lugar, tá bom? Só que é muito comum, depois de algum tempo, geralmente o primeiro ano, a gente observar uma fibrose assim, uma cicatrização um pouquinho aumentada atrás da lente que foi implantada. Isso não é problema sério, isso faz parte do pós-operatório. Só que o paciente se queixa de vista embaçada e aí é muito fácil a gente resolver o problema. Em ambiente, sim, de ambulatório, a gente faz uma aplicação de laser, fazendo uma abertura nessa cápsula posterior fibrosada para permitir a passagem de luz. Então, assim, a opacidade de cápsula posterior após a cirurgia de catarata não é obrigatoriamente uma complicação, é uma intercorrência que pode acontecer e é perfeitamente resolvível, tá bom? Além disso, alguns pacientes que têm predisposição, no fundo do olho, então, a gente tem a mácula, né? Isso que é uma das partes mais importantes do olho, ela é responsável pela visão de detalhes. É possível que um paciente com predisposição, após a cirurgia de catarata, venha a ter um edema macular cistoide. E aí a visão pode baixar. Isso pode acontecer, não costuma acontecer de imediato, costuma acontecer alguns meses depois se tiver essa predisposição. E se isso acontecer, então a gente consegue detectar o problema, faz o diagnóstico e vai para o tratamento, que implica em algumas opções. De repente precisa aplicar algumas medicações dentro do olho assim. É possível realmente ter edema macular, não é tão frequente, mas pode acontecer. Agora, a opacidade de cápsula posterior é algo muito frequente, corriqueiro, e que a gente resolve com bastante segurança, sem nenhum problema, em ambiente ambulatorial, aplicando laser na cápsula para fazer a aberturinha, para permitir a passagem de luz e a gente voltar a enxergar bem. E isso daí, fazendo assim uma analogia, né? Um queloide, então, que formou ali naquele lugar. Isso, vamos imaginar que é mais ou menos isso, um queloide. Né? Sobre uma cicatriz, né? Quando as pessoas Isso, operam, tem gente que tem mais isso. probabilidade, tem gente que tem menos. E essa aplicação desse laser é algo que vai fazer com que essa pessoa logo em seguida tenha uma vida normal, porque com a catarata a gente opera, a gente já pode sair até usando o computador. Quer dizer, eu evitei assim, né, o máximo que eu pude, por conta dessa luz mesmo que, né, eu percebi até que a lâmpada, né, do computador me causa sono. Né? Me Entendi. cansa. Né? Então, eu fico pensando assim, quem precisa fazer isso? Daí vai ter de ter algum tipo de resguardo? Como é que é, vamos dizer assim, até o pós-operatório, tanto da catarata, nós não falamos ainda disso, da catarata, quanto dessa aplicação do laser? Vamos falar então da cirurgia de catarata. Cirurgia de Sim. catarata. O paciente terminou a cirurgia, ele então vai para casa. Geralmente a gente coloca aquele protetor de acrílico. É como se fosse uma barreira física para diminuir o risco dele, por exemplo, sofrer algum trauma na região. E aí o paciente vai pingar alguns colírios, principalmente antibiótico, corticoide e anti-inflamatório. O antibiótico para evitar infecção e o corticoide e o anti-inflamatório para evitar a inflamação propriamente dito. Existem assim, variações com relação ao uso. A gente geralmente pode fazer associações ou pode fazer separado, mas o antibiótico a gente usa, por exemplo, por uma semaninha e depois começa o corticoide naquele esquema regressivo, tá bom?
E aí eu peço para que o paciente tenha um pouquinho mais de cautela no primeiro e segundo dia com relação às atividades. Não é que ele vai ter que ficar assim, doutor, vou ter que ficar então deitado numa poltrona, numa cama o tempo todo. Não, obrigatoriamente, tá bom? Eu já libero para o paciente voltar à alimentação normal, bebida normal. Claro que eu peço para que ele, por exemplo, telas de uma forma geral, pode usar sem exagero, só que é o seguinte, quando a gente faz cirurgia de catarata, pode acontecer da córnea ficar um pouquinho inchada. Se isso acontecer, o paciente vai ficar com um pouquinho de dificuldade para enxergar, porque lembra, mais uma vez, a luz não consegue chegar no seu destino. Sim. E o paciente às vezes fica um pouquinho ansioso, então você tem que dizer, não precisa se preocupar, o embaçamento está sendo causado por causa do inchaço da córnea. Usa as medicações, no máximo 3, 4 dias, diminui bastante esse inchaço, e você vai voltar a enxergar normalmente, tá bom? Então, assim, lê um jornal, uma revista, livro, um pouquinho de computador, celular, tablet, sem exageros, dá. Com intervalos de descanso. Vou ficar 2, 3 horas. Não dá, né? Então, você lê um pouquinho, descansa, lê um pouquinho, descansa. Alimentação normal. O que a gente pede, em geral, é evitar esportes de contatos, esportes aquáticos, esportes radicais, que eu acho que não é o comum dessa faixa etária de idade, né? Sim. Existe aquela questão de você querer baixar a cabeça. Assim, se você precisar rapidamente, questão de segundos, pegar alguma coisa no chão e erguer a cabeça, tá rigor, não tem nenhum problema. O que não pode, por exemplo, doutor, com seu imprevisto eu vou ter que lavar o chão da cozinha, por exemplo. Aí realmente não dá porque existe um risco de trauma, tá bom? Então, assim, é um repouso relativo que a gente pede que o paciente evite esforços físicos maiores, tá bom? Mas fora isso, alimentação normal, computador normal, sem nenhum problema, tá bom? Com relação ao laser, depois que a gente faz a limpezinha do laser, no dia que a gente faz a limpeza, o paciente vai ficar com a vista um pouco embaçada, Débora, mas no dia seguinte ele já percebe uma melhora significativa. No dia seguinte, os meus pacientes já liberam para uma vida totalmente normal, já para dar para dirigir, para trabalhar, para estudar, para atividade física. Quando faz a limpeza da lente depois da cirurgia de catarata. No dia seguinte, já volta para as atividades de rotina, sem nenhum problema. Nossa, muito avanço, não é? Bastante. Eu fico pensando assim, nossa, a gente já é essa pessoa aqui, mas a gente está acompanhando assim, essa biotecnologia de uma tal forma que as coisas estão acontecendo, assim, para o meu espanto, mas também para minha felicidade, de uma forma bastante rápida. Muito rápido mesmo. Existe alguém que não possa fazer a cirurgia? Acho que também já foi falado, mas é sempre porque me fizeram aqui de novo também a pergunta. Quem não poderia fazer? Vamos deixar então bem claro agora quem não pode fazer. Duas condições que eu gostaria de destacar, principalmente alguma condição que o paciente seja clinicamente bastante debilitado. Ele tem a catarata, mas ele tem um problema renal sério, um problema neurológico sério, um problema cardíaco sério. Se a gente submetesse ele à cirurgia, poderia piorar essa condição. Então, se você tiver algo, por isso a importância de fazer a avaliação pré-anestésica. Isso não é rotina, tá? Isso são as exceções, Débora. Esse caso, provavelmente, ia ser possível fazer a cirurgia de catarata. E uma outra condição é o seguinte, se o paciente tem, além da catarata, algum problema muito sério, principalmente na parte da frente do olho, por exemplo, a córnea, uma córnea muito opaca, como é que ele vai conseguir, então, enxergar a catarata? Provavelmente vai ter que fazer a cirurgia do transplante da córnea para fazer a catarata junto, tá? Ou o paciente que geralmente tem algum problema mais sério no fundo do olho, tem um diabetes muito importante, já alterou bastante o fundo do olho, um edema macular, um glaucoma bastante avançado, que provavelmente a cirurgia de catarata, mesmo sendo feita, não vai trazer muito benefício. Porque lembra, quando eu faço a cirurgia de catarata, eu estou tirando a catarata e implantando a lente dentro do olho, considerando que o restante do olho está relativamente bom. Com a cirurgia, eu vou permitir mais uma vez a passagem de luz para que ela chegue no centro e a gente enxergue. Agora, se a parte anterior da catarata está muito comprometida, tipo córnea, ele provavelmente vai fazer um transplante para fazer a cirurgia de catarata. Ou se tem algum problema muito importante no fundo do olho, é provável que ele não tenha muito benefício com cirurgia de catarata, não, tá bom? Mas esses são casos extremos, são as exceções, isso não é a rotina, tá bom? Então, mas agora fiquei muito interessada por conta do meu lado da bioética, dos transplantes, não é? Achei assim, muito interessante essa questão de, às vezes, é possível fazer as duas cirurgias concomitantemente, então, o transplante de córnea, juntamente com a implantação aí dessa lente para catarata? É possível. Então, digamos que o paciente sofreu um trauma na córnea, sofreu um trauma ocular, ele acabou desenvolvendo uma opacidade de córnea e, ao mesmo tempo, uma opacidade do cristalino. Então, ele tem duas opacidades. Lembra que eu falei no início que a gente tem duas lentes bem importantes, a córnea e o cristalino, e eles precisam serem transparentes para permitir a passagem de luz.
Então, se você tem uma córnea muito opaca, um cristalino muito opaco, e o restante do olho está normal, a gente então faz um ultrassom, por exemplo, nesses casos, e avalia a parte de trás do olho. Se tiver tudo bem, então, nessa situação, precisa tirar a córnea. Aí você faz o transplante de córnea, e ao mesmo tempo você faz a cirurgia de catarata. A gente chama isso de cirurgia tríplice. Tira a catarata, tira a córnea, tira a catarata e implanta a lente dentro do olho. É um procedimento também bastante interessante e é possível sim você fazer esses dois procedimentos ao mesmo tempo, desde que tenha indicação. Tá. Uma outra pergunta aí por conta do transplante, tá? Nos transplantes, normalmente, nós precisamos de ter a compatibilidade entre os órgãos. Isso, exato. Quando se fala da córnea, é a mesma coisa. A córnea a gente considera um tecido imunologicamente privilegiado, porque diferentemente da maioria dos outros órgãos, a córnea ela não tem vasos, Débora. E o que acontece nas rejeições? A gente precisa ter vaso. No fundo é o seguinte, o nosso sistema imunológico ele é formado por células, são os nossos grandes soldados. E eles estão meio que monitorando todo o nosso organismo. Quando ele se depara com alguma coisa que ele considera estranha, ele começa a atacar aquilo ali para tentar proteger o organismo. Então, é mais comum, por exemplo, você ter rejeição no transplante cardíaco, no transplante de fígado, no transplante renal, do que no transplante de córnea. Por isso que de todos os transplantes que é realizado no corpo inteiro, o que tem maior sobrevida é o transplante de córnea. E por que isso acontece? Porque tem a menor taxa de rejeição. E por que tem menor taxa de rejeição? Porque a córnea é imunologicamente privilegiada porque ela não tem vasos. E por que ela não tem vasos? Porque ela precisa ser transparente para permitir a passagem de luz. Então, assim, pensando em córnea, é o transplante que tem maior sucesso, considerando todos os outros que a gente realiza no corpo humano. E eu preciso refazer esse transplante depois de algum tempo ou não? A rigor, não. A rigor, assim, o que você precisa fazer é acompanhar de perto. Então, o transplante de córnea é a última opção quando a gente tentou fazer vários tratamentos clínicos para tratar uma doença específica da córnea que não teve sucesso. E a córnea então ficou opaca, vascularizada. Então a gente tem que remover a córnea e fazer um transplante. A gente vai pegar um transplante de um doador e colocar. Não precisa ser um doador compatível. Só que existe realmente risco de rejeição, só que é bem menor. Aí nesses casos, o que a gente precisa fazer, Débora? Acompanhar o paciente de perto. E é muito comum, depois de um tempo de transplante de córnea, o paciente pode sinalizar algumas sinais de rejeição, como por exemplo, ele tem sensibilidade à luz, tem lacrimejamento, e a vista fica geralmente embaçada. Opa, a gente examina e percebe que a córnea está sendo rejeitada. E geralmente, com tratamento clínico, principalmente com corticoide com alta frequência, a gente, em muitos casos, consegue reverter a situação. E a gente consegue preservar aquele transplante. Mais uma vez, se você foi submetido a um transplante de córnea e está percebendo que a vista está mais embaçada do que o normal, está com sensibilidade à luz, está com bastante lacrimejamento, procura assistência oftalmológica. Existe a possibilidade de ser uma rejeição. A gente inicialmente tenta controlar o problema com tratamento clínico, bastante corticoide, e geralmente costuma surtir bons efeitos, costuma ser bem satisfatório o resultado. Só que tem situações extremas, sim, Débora, que o sistema imunológico é tão forte, ele ataca a córnea, causa rejeição, a gente tentou fazer um tratamento clínico, não surtiu efeito, e aí a gente tem que fazer um novo transplante de córnea. Tira aquela primeira que a gente colocou e faz uma segunda. Lembrando que quando a gente faz a partir do segundo, terceiro, do quarto, o olho já está sensibilizado, né? O sistema imunológico já está atento ao que está acontecendo naquele ambiente. Existe um risco maior de você ter rejeições a partir do segundo transplante. Daí a importância de você fazer acompanhamento de perto com o médico oftalmologista. Então, acho que o acompanhamento ele é essencial em todos os casos. Fundamental. Exatamente, ver fundo de olho, ver pressão do olho, porque são coisas que às vezes a gente não percebe, a gente mede a pressão, né, arterial, mas a gente esquece de medir o resto, né? Exato, precisa. Aquele soprinho, até uma colega dizia assim, nossa, quando eu já vou para lá, olha, preciso abrir o meu olho umas 5 vezes, porque não adianta falar para mim que é só um soprinho, porque eu fecho o olho na hora que aquele negócio vem. Ela estava contando a dificuldade, semana passada, no meu curso lá de bioética, ela estava contando a dificuldade dela em fazer esse tipo de exame. Mas, gente, olha, eu acho que a gente vai sair daqui, doutor Charles, porque eu não sei ainda, eles cortam a gente precisa deixar isso daqui gravado. Tá? Eu acho que, me corrija se estiver errado, dizendo assim, tão como leiga, não é? Mas uma pessoa que fez a operação, foi muito bem sucedida, muito obrigada.
né? O De controle nada. está sendo feito, tá? Isso. E eu também tenho de dizer o seguinte, foi importantíssimo ter tomado todos os cuidados. Eu lembro que Isso. até eu estava numa reunião da faculdade com o computador e eu usei os óculos escuros. Aí me Uhum. mandaram uma mensagem, o que é isso que você está de óculos escuros? Eu falei, eu operei a catarata, Isso. certo? E eu não vou ficar agora, me incomoda. Eu já tenho normalmente, não é, um problema com a luminosidade. Eu ainda vou Sim. ficar. Falei, não, vou ficar assim. Então, não tem perigo, é uma cirurgia, claro, bastante segura. Tivemos aí o caso da pessoa que disse que o pai ficou cego depois da cirurgia de Uhum. catarata. Né? Eu acho que são, não sei, são coisas que podem acontecer. Mas Não se é comum, acontecer. tá bom? Pode acontecer. Eu acho que ele trouxe essa informação à tona, mas deve ter acontecido alguma coisa, ou no intraoperatório, ou no pós-operatório, que ele não trouxe à tona para a gente tentar entender o que aconteceu. Mas, em geral, é uma das cirurgias mais seguras que a gente realiza hoje no corpo humano. Bastante, apesar de complexo, é uma cirurgia segura, rápida e eficaz. A gente consegue reabilitar de maneira bastante eficiente a função do órgão, tá bom? Uhum. Que mais? Então, ela é geralmente bem-sucedida, não vai causar necessariamente problemas de retina, ela não vai piorar o glaucoma, às vezes, não é? Pode até melhorar. Ó, estão perguntando aqui, quais são os riscos maiores da cirurgia de catarata? E todo qualquer procedimento médico, pessoal, tem risco, tá bom? Até uma injeção, Débora, se você for sensível, você corre risco de morrer. Sofrer um choque anafilático e morrer, tá bom? Só que a gente trabalha com uma margem de segurança muito alta. Então, assim, a cirurgia de catarata, ela é passo dependente. A gente costuma dizer bastante isso, tá bom? Então, assim, cada passo feito de maneira regular, meticulosa, a chance de intercorrências é pequena. Mas vamos considerar algumas possibilidades. Pode ter infecção? Pode, vai usar bastante antibiótico. Pode ter inflamação na parte da frente ou na parte de trás do olho? Pode. O que é que a gente tem que fazer? Usar anti-inflamatório, usar corticoide, tá bom? Pode ter glaucoma? Não é comum. Pode ter glaucoma. A gente consegue detectar isso no pós-operatório. O que a gente vai fazer então? Inicialmente, sempre tratamento clínico. Então, vamos usar gotinha de colírio para controlar a pressão do olho, tá bom? A lente pode sair do lugar? É possível, mas é pouco provável. Hoje, com as lentes que a gente tem, elas conseguem ficar bem estáveis no lugar onde a gente decide deixá-las, tá bom, Débora? Então, a lente fica lá para o resto da vida. Outra coisa, doutor, a gente depois que faz uma cirurgia uma vez de catarata, precisa fazer novamente? Não, pessoal. Cirurgia de catarata bem sucedida é uma vez só para o resto da vida. Só precisa fazer aquela limpezinha que eu comentei com vocês, que é uma coisa comum da gente fazer, em média um ano depois da cirurgia, tá? Então, assim, infecção, inflamação, glaucoma, trauma o paciente pode sofrer independentemente da cirurgia. Se essas coisas acontecerem, daí a importância, mais uma vez, de fazer acompanhamento de perto, que sou médico oftalmologista, para detectar o problema e já interferir na evolução do problema. E a grande maioria dessas intercorrências, elas são perfeitamente corrigíveis. Que ótimo. Então, daí é assim, não existe necessariamente uma faixa etária em que a gente vá detectar, porque pode às vezes acontecer com crianças, pode acontecer com jovens, mas normalmente ela vai acontecer em pessoas já de uma idade mais avançada. Sou um pouco Isso. contra a melhor idade, porque não sei se é bem a melhor idade, mas Eu entendo. a coisa pegou, né? O termo pegou, então Uhum. tá bom, vamos falar aí na melhor idade, e que a partir dos 57 anos, inclusive agora, não é, está É permitida a permitida. implantação dessa lente, Em independentemente da pacientes pessoa. ter catarata não em baixas hipermetropias, tá bom? Tem esse detalhe. Então, assim, se você não tem catarata, mas tem 57 anos ou mais, o seu cristalino está disfuncional e você é baixo hipermétrope, sim, do ponto de vista legal, você já pode fazer a cirurgia de implante de lente intraocular. Muito importante isso. Então, estão falando aqui a Célia, que foi uma ex-aluna de muitos anos, óculos Uhum. nunca mais? Olha, Célia, eu fiz a minha há 2 anos, óculos por enquanto nunca mais, mas eu Isso, não sei se numa hora eu não vou precisar, por exemplo, para ler, não é? Porque a isso, gente usa muito a vista, não é? isso, a Por gente usa enquanto eu bastante. não estou tendo assim grandes problemas, tá? Não é para ter medo então de operar a Não, de forma catarata, nenhuma, de forma nenhuma. exatamente, e não vamos deixar para depois. De Porque se a forma gente nenhuma deixa também. para depois, ela fica dura. É isso, aprende a É mais lição. ou menos isso. E quanto mais dura, maior chance de complicações no intraoperatório. É porque, pelo que eu entendi, vai ser como sugar, não é? O Isso. cristalino ali.
Exato, a gente precisa quebrar a catarata e, ao mesmo tempo, os pedacinhos a gente vai sugando até a gente implantar a lente dentro do saquinho remanescente, tá bom? E se ela Então, ficar tenta muito imaginar, estraçalhada, essa que é a questão. Tenta imaginar, então, um tronco de árvore bem grosso, bem grande, que eu preciso dar muitas machadadas. Eu preciso fazer muito esforço físico para resolver aquele problema. Se eu tenho um tronco de árvore intermediário, eu vou conseguir resolver o problema de derrubar, por exemplo, a árvore com um número menor. Claro, né? Eu estou só dando um exemplo, mas eu sou totalmente a favor da preservação do meio ambiente, apenas um exemplo. Se eu tenho um tronco de árvore com um diâmetro um pouquinho menor, então eu vou precisar dar menos machadadas para resolver o problema de, por exemplo, derrubar a árvore. Tenta fazer essa analogia e imaginar o esforço que eu preciso fazer quando a catarata é muito grande, muito dura, e quando ela tem uma dureza intermediária. Realmente, a cirurgia intraoperatória é muito mais elegante, é muito mais segura, é mais tranquila para a gente, cirurgião, para o próprio paciente. e mais rápido também, eu É imagino. mais rápido, é um pouquinho mais rápido. Foi assim, realmente entrar e sair, né? A gente nem É percebe mais o ou que a menos gente isso. fez. Mais ou menos, a gente só sai com aquele negócio aqui, e daí eu É, lembro que quem me acompanhava falava assim, mas você já pode andar? Você, olha, pode apoiar em mim. Eu falo, mas não precisa já apoiar, pode eu andar. tô vendo tudo, não é? Então, Uhum. as pessoas ficam assim, porque quando a gente não sabe, quando a gente é leigo, a gente acaba achando coisas que não são efetivamente, daí a importância da gente estar tentando esclarecer para as pessoas. Isso. Doutor Charles, Fausta, Oi. muitíssimo obrigada. Eu acho que Prazer, viu, deu Débora? aqui. Há quem nunca tenha operado, ela está perguntando. Última pergunta, Ah, vai. Há quem nunca tenha repete. operado uma catarata, alguém que não teve nunca catarata? Existem pessoas que não têm catarata? Existe pessoa, não, quem envelhecer vai ter catarata. Só que aquilo que eu falei para vocês, não é só a existência da catarata, tá bom? É o quanto a localização, extensão, comprometimento da visão e da qualidade de vida. Tem pessoas que, curiosamente, a catarata não progride, não é o comum, como é progredir. Só tem alguns pacientes que a gente vai acompanhando ele ao longo do tempo e a gente faz aquela perguntinha de qualidade de vida. E aí, como é que estão as coisas? Doutor, eu leio, escrevo, trabalho, estudo, dirijo. Está conseguindo fazer as coisas com satisfação? Com satisfação e segurança. E a gente examina, a gente detecta que tem catarata, mas é pouquinho. A gente vai acompanhando. Mas o normal, realmente, Débora, é a catarata progredir, a gente precisa operar, tá bom? Então, sim, tem casos que a gente acompanha, paciente que precisa operar. Mas isso é exceção. A grande maioria, a gente precisa realmente realizar a intervenção cirúrgica. Olha, tem aqui um paciente aqui, tá? Acho que não sei se é o marido, se é o pai acho que é o pai da Sandra Salazar, que realizou a Tá. cirurgia de catarata agora 28/3 e 4/4, sucesso, Ah, pelas que mãos do coisa Dr. boa. Charles. Paciente de Ah, legal. 78 anos, todo pré-operatório perfeito, obrigada. Ela escreveu Ei, que aqui legal. no Parabéns. Muito chat. obrigado. Exato. Então, agradecendo aqui por todo o aprendizado dessa noite, e o meu também, doutor Charles, acho que foi assim, eu que lido nos meus estudos com a pessoa idosa, né? E quando eu fiquei sabendo que Entendo. realmente a catarata é a cirurgia mais realizada no mundo em pessoas idosas, eu acho que é muito importante porque, como tem a ver Importante. com o olho, com a nossa visão, muitas pessoas têm ela está dizendo que é o pai, a Sandra aqui. Ah, As tá. pessoas Legal. têm muito receio de operar. Né? E se eu ficar cego? E se eu isso? Bom, intercorrências e coisas nesse sentido podem acontecer em Pode qualquer acontecer. tipo de cirurgia, não é? Mas, normalmente, como o senhor disse, ela é bastante segura, e eu acho que é Isso. isso que interessa a todos nós, que nós possamos voltar a Exato. ter o sentido da visão, que eu posso dizer, né, importantíssimo, né? Importantíssimo. Tenho amigos que não têm o sentido da visão, desenvolvem, claro, outras habilidades, mas quando a gente já teve uma visão melhor e a gente volta, não é só o fato também de não ter de usar lente de contato, de não usar os óculos, assim algo que eu aconselho todo. Eu falo, por que não opera? Eu falo, meu marido, por que não opera essa catarata? Uhum. Porque o oftalmo disse que ainda não precisa. Então, ele também Ah, pediu para perguntar isso, certo? Porque a dele está lá parada. Mas que sorte, a minha também estava maravilha. parada até que ela galopou, né? Mas Galopou, tudo exato. bem, pô, galopou, mas tudo bem, a gente operou e resolveu. Tá? Deu Eu tudo espero que a certo. gente possa, doutor Charles, fazer outras lives falando Vamos, de vamos outros sim. tipos de problemas, tá? Joia. Que acometem mais a população e talvez algo que também tenha, às vezes, ver regionalmente com a população brasileira, né? Porque às vezes pode ser que na Europa tenha uma coisa, nos Estados Unidos só tem estudos lá também, Exato. né? E aqui, que talvez a gente possa fazer algo nesse sentido daqui a algum tempo, Joia. tá bom? Perfeito.
Então, Débora, tá muito bom. obrigado. Obrigado a você, obrigado à audiência. Foi um tempo muito rico, bastante prazeroso. Espero que tenha sido proveitoso para toda a sua audiência. Estou à disposição se você precisar para discutirmos sobre assuntos relevantes. Tá bom? Foi um Muitíssimo prazer. obrigada, doutor Eu Charles. que agradeço pela Tchau, até gentileza. proximamente, nos veremos. Até proximamente. Um Até, tchau, abraço. gente. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, outro.